Olá, boa noite para você, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, ou pela rede mundial da internet, né? www.tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. No programa de hoje a gente dá sequência à rodada de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Já entrevistamos aqui Jovair Arantes pelo PTB e hoje é a vez de recebermos aqui o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSDB, deputado Leonardo Vilela. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo e uma boa noite. Muito obrigado pelo convite a toda a equipe da TV Capital, André, e a Urias, a Valéria, a toda a equipe. Um grande abraço, uma boa noite aos nossos telespectadores. Ok. Participam conosco também da entrevista, né, a jornalista Valéria Aquino e também Urias Júnior, começando o cumprimento pelas mulheres, é claro. Valéria, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito bem, boa noite, deputado, boa noite a todos que estão em casa. Conosco também já foi dito, né, o jornalista Urias Júnior. Boa noite, bem-vindo, Urias. Boa noite, André, e é um prazer estar aqui de novo. E dar as boas-vindas ao pré-candidato e dizer que a Valéria está muito bem com esse cabelo novo. Muito obrigada. Ok. Candidato, né, deputado, a primeira pergunta a gente sempre faz a todos os pré-candidatos ou candidatos a algum cargo, né? Por que o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia? O que moveu o senhor a ter essa pré-candidatura? Bem, o que moveu foram que em meados do ano passado eu fui procurado por diversas pessoas, políticos, pessoas que não têm militância partidária, sugerindo que eu colocasse meu nome à disposição do partido. Porque Goiânia é uma cidade, uma bela cidade, uma cidade agradabilíssima, todos nós temos muito orgulho da nossa capital, mas é uma cidade que já começa a ter problemas, que se não forem enfrentados e solucionados a tempo, podem fazer com que Goiânia se torne uma metrópole com uma péssima qualidade de vida. E depois de vários apelos, de várias pessoas me convocarem para essa missão, eu me decidi, coloquei o meu nome à disposição do PSDB. Depois de 6 meses de muita discussão interna, de um debate bastante forte, meu nome foi escolhido. E a minha determinação é de ser candidato, de ganhar as eleições e fazer com que Goiânia seja cada vez mais uma cidade de excelente qualidade de vida. Fazer com que Goiânia seja um orgulho para todos nós e que todos os goianienses tenham uma qualidade de vida muito boa, melhorem a sua vida, tenhamos saúde, educação, segurança, um trânsito melhor, tenhamos uma cidade sustentável, sem poluição, enfim, uma cidade onde todos nós tenhamos um grande prazer e a grande felicidade de morar. Eu faço mais uma pergunta, depois os meus parceiros aqui. Em 2007, quando o senhor foi eleito presidente do PSDB, o senhor insinuou que Marconi não mandava no partido, que era um partido democrático, que todos tinham direito a voto, que era um partido democrático. Agora, foi divulgado que o senhor foi escolhido por ter o melhor currículo. Primeiro, essa questão da afirmação que o senhor fez em 2007, quando o senhor disse que o atual governador, então senador, não era o dono do partido, o partido era democrático, e agora essa questão do senhor ter sido eleito pelo melhor currículo e, segundo informações, uma escolha do governador do estado. Olha, sem dúvida nenhuma, em 2007 eu era presidente do PSDB estadual, inclusive, e coloquei isso com muita convicção. É lógico que o Marconi Perillo era e é o maior líder do PSDB, a pessoa que nós todos respeitamos, seguimos, e isso não tenha dúvida. Agora, entre ser o maior líder e ser o dono do partido, isso não existe. O PSDB deu mostras disso. De agosto até março, o PSDB fez, tanto eu, quanto o João Campos, quanto o Fábio Souza, que eram também pré-candidatos, nós fizemos dezenas, centenas de reuniões com todos os militantes, com o diretório metropolitano, com os segmentos juventude, mulher, afro, com o Instituto Teotônio Vilela, que é o órgão de estudos políticos do PSDB. Portanto, o Conselho Político, quando tomou a decisão de escolher Leonardo Vilela, de escolher o meu nome como pré-candidato do PSDB, nada mais fez do que ouvir o partido e pegar
pensamento, o sentimento majoritário, que era em que pese as altas qualidades, todos os predicados, tanto do Fábio quanto do João, que o meu nome tinha a preferência interna do partido. Por quê? Porque nós discutimos, colocamos ideias, colocamos quem poderia melhor representar as bandeiras do partido. E é óbvio que a primeira providência que eu fiz em agosto, antes de colocar meu nome à disposição do PSDB, foi de conversar com o governador Marconi Perillo, como o João Campos e o Fábio Souza também fizeram e tiveram o incentivo do governador para ir adiante. O que o governador falou para mim e falou para os outros dois também, eu fiquei sabendo, foi: viabilize-se, converse com todos do partido, aglutine o partido em torno de si. E nós temos hoje uma situação em que o PSDB está absolutamente unido em torno da nossa candidatura. Todos os segmentos do partido, os outros dois pré-candidatos, que foram o deputado federal João Campos, o deputado estadual Fábio Souza, os vereadores de Goiânia, enfim, os deputados estaduais e federais que têm base em Goiânia, os dois senadores do PSDB. Enfim, hoje nós conseguimos construir uma união do partido. E essa união do PSDB será fundamental para atrairmos também os outros partidos da base e mesmo partidos que não estão na base. Mas, deputado, pré-candidato, não ficou ruim o senhor ter sido escolhido por ter o melhor currículo? Não ficou meio para os outros? Não ficou assim aquela questão de ter sido preterido não soou bem essa questão do melhor currículo? O PSDB só pode ter um pré-candidato, né? Então eu tinha que escolher dos três, tinha que escolher um. O que eu digo é o seguinte: eu tenho uma longa história no partido. Eu sou deputado federal pelo 3º mandato, 3 vezes secretário de Estado em pastas diferentes: agricultura, infraestrutura e agora meio ambiente. Fui presidente do PSDB durante 4 anos, quando o PSDB se encontrava na oposição a todos: à Prefeitura de Goiânia, ao governo de Goiás, à presidência da República. Enfim, então eu tenho uma história dentro do partido e essa história tem que ser valorizada, foi valorizada, né? Além disso, eu falei com dezenas, com centenas de pessoas, mostrei as minhas ideias, mostrei o que eu pensava de Goiânia, o que eu penso de uma campanha em Goiânia e construí isso. Nós tivemos o apoio majoritário e o que o Conselho Político fez foi escolher o candidato que tinha, o pré-candidato que tinha o maior apoio dentro do partido. Nós construímos isso. Nenhum partido fez um debate tão forte, tão intenso, tão aberto, tão democrático quanto o PSDB. Nenhum partido. Se tem uma coisa que nós podemos dizer é que essa questão da pré-candidatura foi discutida à exaustão dentro do partido. E nós tivemos, tanto é que hoje o partido está unido em torno do nosso nome. Mesmo pessoas que apoiavam o Fábio, que apoiavam o João, estão hoje conosco, firmes, confiantes. E essa coesão, essa unidade do PSDB será fundamental, tanto para garantir uma excelente coligação, não tenho dúvida que nós teremos uma grande coligação, quanto para garantir a vitória nas eleições de outubro deste ano. Historicamente, o PSDB não tem a tradição de fazer prefeitos. Perdeu com Lúcia Vânia, perdeu 2 vezes seguida com Sandy Júnior. O que dá certeza para o senhor de que agora... Leon Bernardes, que foi o melhor prefeito da história. Sim, mas na história recente, o governo Marconi Perillo. Veja bem, o Leon foi o melhor prefeito da história de Goiânia. 3 vezes prefeito, enfim. Até hoje as pessoas se lembram com saudade da Goiânia de Neon. Nunca o goianiense teve sua autoestima tão elevada quando Leon Bernardes foi prefeito de Goiânia. Portanto, o PSDB tem legitimidade, tem autoridade para falar em Goiânia. E eu fico feliz porque o professor Leon Bernardes foi exatamente quem coordenou esse conselho político que chegou à conclusão que o melhor pré-candidato do partido, em que pese todas as qualidades dos outros, era o nosso nome, era a nossa pessoa. Então, eu não tenho dúvida que com o apoio do Neon, com o apoio dos deputados estaduais, federais, dos senadores, do governador, nós faremos uma grande campanha. E mais, eu não tenho dúvidas, André, que essa será uma campanha de ideias. Será uma campanha que vai ser decidida no confronto de ideias, no debate, nas melhores propostas para Goiânia. Não tenho dúvida, o eleitor de Goiânia é exigente, é politizado, é inteligente, é crítico,
Então ele vai avaliar o atual prefeito, avaliar o que o prefeito está fazendo, o que está deixando de fazer, e vai avaliar as propostas dos demais candidatos e vai escolher o melhor. E é por isso que eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição, é no debate de ideias, é no confronto das ideias, eu não tenho dúvida disso. Deputado, assim, até o que eu não consigo pensar o candidato do PSDB, eu consigo imaginar o candidato da base aliada do governo. Sem dúvida. Até bem pouco tempo atrás, o candidato natural seria o senador Demóstenes Torres, que, como todos nós estamos vendo na imprensa, está passando por uma maré, vamos chamar assim, está no inferno astral. Esses problemas das ligações de Demóstenes Torres com Carlos Cachoeira, isso o senhor acha que há alguma possibilidade de contaminar a candidatura do senhor também? O senhor vice ser prejudicado, não por ter ligações com Cachoeira, mas porque ele era um candidato natural e essa ligação com o próprio senador pode trazer problemas? De forma alguma, o senador Demóstenes Torres liderava todas as pesquisas de opinião aqui em Goiânia, ele decidiu não ser candidato, declarou isso publicamente, e eu não tenho dúvida que está sendo investigado, está tendo toda essa celeuma em torno da sua ligação com o Carlos Cachoeira. Agora, cada um assume a responsabilidade pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Eu não tenho dúvida que a campanha de Goiânia vai ser focada na vida de cada um dos candidatos, na história de cada candidato e principalmente nas ideias e propostas de cada candidato. Vamos colocar um ingrediente. A campanha não vai ser focada na história dos candidatos, e sim na necessidade da população. E aí eu pergunto para o senhor, qual será o grande debate? O que Leonardo Vilela traz para debater com a sociedade? Sabe em quem o eleitor vai votar? Naquele candidato que ele achar que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar o trânsito, o transporte coletivo, que vai melhorar o atendimento na saúde, que vai deixar a cidade mais limpa, que vai ter cuidado com a cidade, carinho, amor pelas pessoas. É esse candidato que vai ganhar a eleição. O eleitor é muito pragmático. Ele não quer saber se o candidato vai fazer coisa mirabolante, se vai deixar de fazer. Olha, aquele candidato tem as melhores propostas, vai melhorar meu bairro, vai melhorar a minha vida, vai melhorar a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos. Então é nele que eu vou votar. Então eu não tenho dúvida que essas ideias é que vão fazer com que o candidato cresça ou não no meio do eleitorado. Eu não tenho dúvida. E nós temos, eu estou preparando um plano de governo, já montei uma equipe para isso, e com duas vertentes. Primeiro, ouvindo a população. Agora mesmo, acabei de vir do Madre Germana 2. Estive lá reunido com a Associação de Moradores de Bairro, com mais de 100 pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo as suas necessidades. É isso que o Goiânia precisa. O Goiânia não precisa de prefeito de gabinete, precisa de prefeito que esteja no meio do povo, escutando a população. Já anotei tudo que foi falado, recebi uma série de propostas de lá e vou levar para a equipe de especialistas que eu estou consultando para decodificar, para transformar isso num plano de governo factível. Né? É dessa forma que nós estamos trabalhando, é dessa forma que eu estou fazendo. Eu estou escutando a população, escutando os especialistas e conhecendo cada vez mais os problemas e, através disso, propondo essas soluções. O PSDB, daqui a uns dias, vai lançar um site muito interessante. Nos próximos dias. O site chama-se Discutindo Nossa Cidade. E lá a população vai poder deixar as suas sugestões, as suas ideias, as suas propostas para fazer parte do nosso plano de governo. E depois, em caso da nossa vitória, também ser inclusive, adotado. Deputado, a gente percebe, que eu concordo com o senhor quando o senhor fala que, e eu acho que a eleição municipal é a eleição mais pragmática, porque a gente acompanha pesquisas de opinião pública para eleições e você não vê a pessoa dizer o seguinte: olha, eu quero votar no candidato que seja de direita, de esquerda, de centro, ou que seja isso ou que seja aquilo. Ou eu quero saber. Partido, do outro, ou do apoiado por Geralmente ele fala o seguinte: eu quero um candidato que arrume a porta da minha casa, não é nem o bairro, é a porta da minha casa que é o que interessa. Nesse aspecto, qual que é o primordial? Porque é claro que tem pesquisa, tem técnicos, mas tem a vontade do deputado, tem a vontade do secretário e do pré-candidato de qual é o norte da sua campanha. O que é, na visão do senhor, no sentimento do senhor, o que deve ser abordado de imediato em Goiânia? O que é o caos está aonde? Olha, eu vejo
É lógico que existe uma série de questões importantes, mas a questão da saúde é gravíssima. 70%, 80% da população não está satisfeita com o atendimento da rede pública municipal de saúde. E veja bem, nós temos problemas mesmo. O professor Nion foi prefeito de Goiânia pela última vez entre 12 e 16 anos atrás. A rede física municipal de saúde permanece praticamente a mesma. Quais novos hospitais foram construídos pela prefeitura? Quais novos CAIs, quais novos laboratórios, ambulatórios foram construídos? Muito pouco. E a população da Grande Goiânia... O prefeito Luiz Rezende Machado, ele inaugurou CAIs em todos os bairros. Veja bem, a população quase dobrou. A expansão da rede física não acompanhou o crescimento demográfico. Por outro lado, há uma carência de profissionais de saúde, não só de médicos, mas de profissionais de saúde. E mais, há um problema crônico de gestão da saúde. Se tem 80% dos goianienses insatisfeitos com a saúde, é sinal que o modelo vigente está exaurido. Mas isso também não pega o governo do Estado, que também está com problemas na área de saúde? Mas o governo do Estado está procurando avançar. O governo do Estado está procurando sair desse modelo exaurido. Veja bem, o CRER. O CRER vocês nunca viram o CRER nas páginas policiais dos jornais. Nunca viram um escândalo no CRER. Nunca viram as pessoas reclamando do CRER. Pelo contrário, o CRER, o Centro de Referência Dr. Henrique Santilo, é um modelo, é uma referência nacional em reabilitação do aparelho locomotor. O CRER é um modelo. E é esse modelo do CRER, que é gerido por organizações sociais, que nós queremos implantar nas unidades de saúde da Prefeitura, com um contrato de gestão e com fiscalização efetiva, para ver como que está sendo gasto o dinheiro público. Eu não tenho dúvida que esse sistema, que funciona muito bem no CRER, funciona no Hospital de Urgências de Anápolis, funciona no Hospital de Urgências do Sudoeste de Goiânia, em Santa Helena de Goiás, funciona em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é 10 vezes maior que Goiânia, funciona no interior de São Paulo, inclusive nas cidades administradas pelo PT. Então, vai funcionar aqui também. Agora, é preciso de ter coragem, ousadia, disposição para mudar. Sair do modelo que está falido e para ir para um novo modelo, onde as chances de melhora são muito boas. Faz uma pesquisa em São Paulo. Saúde está lá nos últimos lugares como problema apontado pela população. Aqui em Goiânia, toda pesquisa que se faz, em primeiro lugar é saúde, segundo lugar é trânsito e transporte coletivo. Agora, deputado, desculpe interrompê-lo e pré-candidato, estão chegando twitters e mais twitters aqui. A gente tem que esclarecer para o telespectador que nós estamos entrevistando o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia e não ao governo do Estado de Goiás. Então o pessoal pergunta sobre a questão da greve dos professores, se eu tenho coragem de perguntar, é claro que eu tenho, mas eu não acho que não seja pertinente. Não é pertinente, nós estamos debatendo a questão do município e não do Estado. Mas eu vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão mandando os Twitter. Essa ligação direta ao governo Marconi Perillo, nesse momento, é um problema para o senhor administrar? Bem, você falou muito certo. As questões estaduais serão discutidas em 2014, para as eleições de governador. No momento, o que está em foco é o que o prefeito pode fazer. Agora, eu não fujo também ao debate. Primeiro, eu acho que o governador Marconi Perillo está enfrentando grandes dificuldades, pegou o Estado numa situação de desequilíbrio financeiro e fiscal. Ano passado foi um ano duro, um ano de ajustes, conseguiu dar encaminhamento à questão da CELG, conseguiu dar encaminhamento a um empréstimo junto ao BNDES para construir novas estradas, terminar as já começadas e principalmente recuperar a malha viária de Goiás e assim por diante. Está fazendo grandes projetos para Goiânia, como por exemplo o VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, o metrô de superfície, que depois do eixo Anhanguera, na década de 70, será a grande revolução do transporte coletivo da nossa capital. Enfim, todos nós sabemos disso. Lógico que todas as pessoas sabem que eu sou secretário de Estado do governo Marconi, sabe da minha ligação com o governador, da minha admiração por ele. Agora, o que está em discussão são as questões municipais. Em relação à greve dos professores, eu acredito no diálogo, acredito na força da negociação, do diálogo, do bom senso, do equilíbrio entre as partes.
Por onde eu passei como secretário, eu valorizei o servidor, me empenhei em conseguir planos de cargos e salários, me empenhei em garantir a valorização desses profissionais, em garantir boas condições de trabalho, em garantir o seu aperfeiçoamento e a sua qualificação profissional. E como prefeito de Goiânia, se eleito, vou fazer da mesma forma, vou valorizar os servidores. Deputado, eu vou ser disciplinado, viu, Urias e Valéria? Eu vou deixar vocês falar, vou fazer mais a última pergunta, porque o pessoal provoca. Nós colocamos no Twitter e chamada na TV, dizendo que o senhor estaria aqui hoje à noite. E aí existe uma coisa, a campanha majoritária, por mais que a gente pense numa disputa democrática, ela é muito pessoal. Então, isso é uma proporcional, normalmente cada um pede voto para si. No majoritário, começa a expor fragilidades dos candidatos e quando o adversário não faz, existe uma equipe capaz de fazer isso, né? Mandaram vários twitters, todos praticamente falando a mesma coisa, uma fragilidade do senhor. O senhor não é de Goiânia, aí pediram para que o senhor dissesse 5 nomes de bairro de Goiânia e os problemas desses bairros. Olha, isso é risível. Sim. Né? Tem 14 anos que eu moro em Goiânia, conheço muito bem os problemas de Goiânia. E se você pegar uma relação dos últimos prefeitos de Goiânia, você vai ver que Goiânia só teve 2 prefeitos que nasceram em Goiânia. Um que foi o Hélio Mauro Umbelino Lobo, que foi um prefeito indicado, e o atual prefeito, Paulo Garcia, que é prefeito porque era vice do Íris, que foi eleito, renunciou para ser candidato a governador. Né? O Nion Bernaz é da cidade de Goiás. O Íris Rezende é de Cristianópolis. O Darcy Acorce é gaúcho. Né? O Daniel Antônio é paranaense. Né? E assim, o Pedro Wilson é de Marzagão. Então, eu estou citando apenas os prefeitos mais recentes, né? Para mostrar que seria até um preconceito contra as pessoas do interior, e nós estimamos que cerca de 55% a 60% das pessoas que moram e que votam em Goiânia são oriundas do interior, porque Goiânia cresceu muito e cresceu mais às custas da imigração do interior do que pelo aumento da taxa de natalidade. Então, quer dizer, isso parece que é um preconceito contra pessoas do interior do estado. Agora, eu sei sim, lá no Mare Germana 2, onde eu estava nesse momento, lá não tem CIMEI, lá não tem escola, lá não tem CAIS, enfim, lá não tem nada. É preciso de dar apoio àquele pessoal. Nós estamos lá na divisa com a Aparecida de Goiânia, numa região que cresce a cada momento, que ganha densamento populacional e está abandonada pela prefeitura. Lá não tem uma regularização fundiária como deveria ter, né? Lá há carência de habitação popular e assim por diante. Então, isso mostra que Goiânia precisa de um prefeito que ouça a população, que ouça as pessoas, que tenha humildade de se misturar com o povo e não fique só trancado dentro de gabinete. Só uma coisa dessas questões de picuinhas ainda. Você nasceu aonde? Goiânia. Valéria, você nasceu aonde? São Paulo. São Paulo? Eu sou de Rio Verde. Candidatar. Então quer dizer que dos 3 aqui, o único que pode falar de Goiânia é o André? Não, eu não porque estou dizendo. eu fui. A sua comparação é plenamente pertinente. Candidato, assim, as colocações elas têm que ser muito bem postas para não dar margem a interpretações dúbias. O que eu disse é o seguinte, que numa campanha majoritária, as fragilidades, elas serão cobradas da mesma forma que Paulo terá e os outros pré-candidatos terão. E o que eles falam nas redes sociais é interessante que eles não sou eu que estou dizendo. Não, mas essa pergunta é pertinente, André. É a pergunta que eu ia fazer. Porque dentre as picuinhas que estão de campanha, para mim a maior delas foi essa. E eu ia fazer essa pergunta aqui. Vamos fazer o debate agora. Interessante que o primeiro prefeito do PT foi o Darcy Acorce, que é gaúcho, né? E continua lá, auxiliar do atual prefeito. Sim, nós temos que debater os problemas, afinal de contas fazemos um jornalismo aqui independente, livre, sem e dúvida. Você que está mandando aí seus torpedos, mandando sua mensagem. E eu não tenho Twitter. dúvida que o eleitor não vai olhar a certidão de nascimento do candidato, vai olhar as suas ideias, as suas propostas. E dentro disso, deixa eu fazer só mais. Não, vai, Valéria, desculpa que você não falou ainda. A gente falou que as damas primeiro, mas foi calada. Fala. Olha, dá uma discriminação feminina, viu, Valéria? Não, Valéria. Voltando ao assunto de candidatura, o PSDB, conforme o senhor falou, está unido com o senhor. Sem dúvida. Todo o PSDB de Goiânia. Como é que vai ficar a situação da base do governo? Sendo que cada um, até o momento, estão cogitando em lançar candidatura própria.
Bem, isso é normal. Você vê que mesmo os partidos que apoiam o prefeito ainda não declararam oficialmente o seu apoio. Existe um período que vai de 10 a 30 de junho, quando são realizadas as convenções partidárias. É nesse momento que se dá a formatação das coligações. E eu não tenho dúvida que daqui 3 meses nós já teremos isso consolidado. Cada partido vai se valorizar, vai valorizar os seus pré-candidatos, vai valorizar o seu tempo de televisão, a sua chapa de candidatos a vereador. O importante é que nós temos conversado com esses partidos, existe um canal de interlocução plenamente aberto, muito bom, muito favorável, e eu estou muito otimista. Acho sim que vamos fazer uma grande coligação, uma coligação que nos dê um bom tempo de televisão e de rádio, para que nós possamos expor as nossas propostas, mostrar o que nós desejamos de Goiânia, e eu não tenho dúvida que isso será fundamental para nós ganharmos a eleição em outubro deste ano. Qual a possibilidade real, se existe essa possibilidade real? Porque se eu perguntar se o senhor acha, o senhor vai achar, mas eu quero saber da possibilidade real de Jovair Arantes não ser candidato a prefeito, como eu tenho ele como um dos principais lideranças da base aliada em Goiânia. Há alguma possibilidade ainda de união com o Jovair? Possibilidade real? Porque ele esteve aqui e falou que é candidato e acabou. Sem dúvida nenhuma. Veja bem, em política eu não gosto de usar nem nunca, nem sempre. Acho que são duas palavras que não cabem em política, porque é muito dinâmico, o quadro muda a todo momento. Eu respeito muito o Jovair, a candidatura dele é legítima, ele tem todo o direito de postular, e se ele for candidato, nós vamos fazer uma campanha em alto nível e tenho certeza que estaremos juntos no segundo turno. Mas acho que até o dia 30 de junho, vou continuar conversando, como já tive várias conversas com o Jovair, vou continuar conversando com ele sobre a possibilidade dele nos apoiar. Se ele vier nos apoiar, será muito bom, será com certeza, fortalece a nossa candidatura. Mas se também ele for candidato, nós respeitamos e vamos fazer uma campanha propositiva, em alto nível, e tenho certeza que estaremos juntos no segundo turno. Deputado pré-candidato, dizem que pau que bate em Zé também bate em Mané. Da mesma forma que nós passamos as cobranças aqui para o senhor, a gente também passa algumas mensagens elogiosas, né? Um abraço ao amigo Leonardo e com certeza é um candidato extremamente qualificado para dirigir Goiânia. Qual a solução para o nosso trânsito caótico? Deputado José Vetti. Olha, eu vejo o seguinte, que a primeira coisa é começar a seguir o plano diretor de Goiânia. É muito complicado quando você tem um prefeito que não segue o plano diretor. Pelo contrário, ignora, atropela o plano diretor. O que o plano diretor de Goiânia, que não é perfeito, mas é bom. Precisa de aperfeiçoamentos? Precisa, mas é um bom plano diretor. E foi feito na administração Iris Rezende Machado. O que o plano diretor prevê? Prevê a construção de corredores de ônibus exclusivos para ônibus nos grandes eixos de transporte de Goiânia. Por exemplo, a T9, a T7, a 85 e assim por diante. Não foram criados, não foram feitos, né? Falta também, Zé Witt, planejamento, falta inteligência no trânsito de Goiânia. Por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, grandes cidades, maiores que Goiânia, têm faixas reversíveis. No começo da manhã, o fluxo de carros é dos bairros e das cidades metropolitanas para o centro da cidade. No final da tarde, o fluxo é o contrário, são os carros saindo do centro para a periferia. Nessa hora, sem grandes investimentos, se faz a reversão. Algumas faixas vão todas de manhã para o centro, da periferia para o centro, e ao contrário no período da tarde. Goiânia não tem isso. Outra coisa, não tem nada mais irritante do que você estar no carro, ou dentro do ônibus, ou em cima de uma moto, o sinal abriu aqui, fecha na próxima esquina. Aí você fica lá meio minuto, 1 minuto parado no sinal, o sinal abre e fecha de novo novamente. Quer dizer, não anda, o trânsito não anda. Falta inteligência para fazer uma sincronização de semáforos para que você possa andar um longo período sem ter que parar. Outra coisa, você está numa avenida movimentadíssima, toda engarrafada, o sinal está fechado para você e a rua que está cruzando não passa ninguém.
não passa ninguém. Quer dizer, falta inteligência para que o semáforo, existem equipamentos eletrônicos para isso, para que os sensores ligados ao semáforo identifiquem onde está o fluxo principal de veículos e aumente o tempo de abertura do sinal para aquele fluxo. É muito mais, isso falta inteligência, falta planejamento. Então eu não tenho dúvida que a sincronização semafórica, os semáforos inteligentes, as faixas reversíveis, os corredores exclusivos, tudo isso, por quê? E todo mundo vai para o carro, por quê? Porque o transporte coletivo é ruim. Deixa eu dar um dado aqui para vocês. Há 12 anos atrás, o transporte coletivo, os ônibus de Goiânia, transportavam 20 milhões de passageiros por ano. Hoje, transportam 16 milhões de passageiros por ano. A cidade quase dobrou de tamanho e caiu 20% o número de passageiros transportados. Por quê? Aumentou o veículo e moto. Aumentou o veículo e moto. Todo mundo partiu para o transporte individual. Né? Aí a cidade para. E se continuar desse jeito, 5 mil veículos a mais todo mês em Goiânia, não vai ter carro para todo mundo. Não vai ter espaço para todo mundo. Então o que tem que fazer? Tem que melhorar o transporte coletivo. Do momento, a velocidade média do transporte coletivo hoje, nos períodos de pico, é de 8 km por hora. Ora, 8 km por hora é uma caminhada rápida. É uma caminhada rápida. Se for a pé, chega primeiro. Não, se for a pé, chega primeiro. Então, quer dizer, aí o sujeito vai de moto, vai de carro. Se você fizer com que esse transporte volte a 20, 30 km por hora, como era 15 anos atrás, o transporte coletivo, ele vai deixar a moto, vai deixar o carro para ir de ônibus. Aí vai desafogar o trânsito. Então é preciso de ter coragem, é preciso de ter ousadia para construir os corredores exclusivos, para dar velocidade aos ônibus, para as pessoas, para reformar os terminais, dar segurança, dar conforto para os passageiros nos terminais e com isso fazer com que as pessoas andem de ônibus e deixem um pouco o transporte individual, que é o grande responsável pelo congestionamento das ruas. Mas aí, deputado, a gente não tem como não tocar nesse assunto. A relação município, empresa, CMTC, empresas. O transporte coletivo de Goiânia, hoje, ele é privatizado. Nós temos uma CMTC que deveria fiscalizar, não fiscaliza, ela é parceira das empresas. E eu penso que não existe um prefeito em Goiânia ou governador que consiga afrontar as empresas donas de transporte coletivo. Porque, só para terminar, o grande problema é que as empresas querem lucro. Os ônibus já saem dos terminais lotados. E o primeiro, segundo, terceiro, até o 8º ponto, não pega ninguém. Eleito, o senhor vai desafiar essas empresas? Olha, veja bem, essas empresas, se eu for prefeito, elas terão que seguir a lei. Serão fiscalizadas e terão que fazer a sua parte. Agora, elas não podem, as empresas não são culpadas pela prefeitura não reformar os terminais. As empresas não são culpadas por não existirem corredores exclusivos para o ônibus. Elas não são culpadas por ter um semáforo em cada sinal, em cada esquina, em cada cruzamento, desincronizado, sem sincronização. Mas na licitação do transporte, só para informar o senhor, na licitação do transporte coletivo é de responsabilidade das empresas administrar os terminais. E também a questão da extensão de linhas. Mas elas não têm o controle sobre os corredores, por onde passam os ônibus, nem sobre o trânsito, nem sobre os semáforos, nem sobre os congestionamentos. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, e para complementar aquela estatística que eu estava dando, 20 milhões de passageiros ano há 12 anos atrás, 16 milhões de passageiros ano hoje. Quero falar mais. Velocidade média, 20 km por hora, 8 km por hora hoje. E sabe qual que é a frota de ônibus de Goiânia? De 12 anos para cá para hoje? A frota dobrou. Dobrou a frota. Mas ainda é pouco diante de outros municípios. Não adianta, André. Dobrou porque você reduziu para menos da metade a velocidade. Antigamente, precisava de um ônibus para levar 40 pessoas num determinado trecho. Como a velocidade caiu para menos da metade, precisa de 2 ônibus para em 1 hora levar o mesmo tanto de pessoas. Aí o senhor está falando do centro da cidade. E na periferia que o ônibus nem chega? Não chega porque muitas vezes tem buraco, porque o asfalto derreteu, não chega porque
não tem as condições, não foram criadas as condições mínimas para isso. Agora, o grande problema do transporte coletivo em Goiânia é a baixíssima velocidade. Não adianta colocar mais ônibus só vai agravar ainda mais o congestionamento. Isso quer dizer que o ônibus que está parado no congestionamento, se ele tiver velocidade maior, ele pode ser deslocado para a periferia? Vai precisar de menos ônibus. Não vai precisar de menos ônibus, ou ele poderá ir para a periferia. A grande questão é o seguinte, o nó que está sendo feito no trânsito de Goiânia e não está sendo feito tomada nenhuma ação para reduzir isso, nenhuma ação tem sido tomada por parte da Prefeitura para reduzir esse problema, para atacar esse problema, ele afeta diretamente o transporte coletivo, porque os ônibus ficam presos no trânsito caótico, ficam engarrafados, trafegam a uma velocidade absurdamente baixa e as pessoas demoram 2, 3, 4 horas para sair do seu trabalho até a sua casa e vice-versa, ou para sair da sua casa até o seu estudo e voltar. Então é um tempo precioso que as pessoas perdem todos os dias dentro de um ônibus, dentro de um carro, em cima de uma moto, 3, 4, 5 horas por dia, que poderia estar estudando, trabalhando, descansando, poderiam estar se divertindo, convivendo com a família e com os amigos, e estão lá estressados no meio do trânsito, e o ônibus, a moto e o carro com o motor ligado, emitindo partículas poluentes, emitindo gases, inclusive gases de efeito estufa, causando barulho, e as pessoas tendo estresse, e tendo outras doenças provocadas por isso, doenças respiratórias, surdez e outras mais. Mas, deputado, não é muito simplista essa situação, essa solução do senhor para o transporte coletivo? Não é mais complexa? Essa não é a solução minha, essa é a solução que está no plano diretor de Goiânia, que foi feito por um prefeito, um ex-prefeito, que é meu adversário político, e que eu considero que é boa, porque ela ouviu urbanistas, ouviu engenheiros, ouviu arquitetos, ouviu especialistas em questões urbanas. Essa questão não é da cabeça do Leonardo, não. Essa sugestão, essa proposta da construção dos corredores é utilizada no mundo inteiro, é utilizada no resto do Brasil. Agora mesmo, quem vai a Brasília, 200 quilômetros aqui de Goiânia, lá tem faixas exclusivas para ônibus, para táxi e para vans escolares. E tem lá câmeras filmando de quilômetro em quilômetro. Se o carro particular passa ali, depois chega a multa para ele. Mas como é que faz numa cidade igual a Goiânia, que foi projetada para 50 mil habitantes, com ruas tão estreitas? Aí o senhor não vai criar um outro problema? Olha, Brasília foi projetada para 300 mil habitantes, tem 3 milhões de habitantes. Mas lá não tem E cruzamento. está resolvendo. Tem, e tem muitos. E tem sinais. Lá não tem esquina. Não tinha anteriormente, ela foi projetada para não ter semáforos. Hoje, graças ao aumento impressionante, o Brasil está cheio de semáforos para tudo quanto é lado, o trânsito caótico também complicado, mas eles estão procurando soluções. O Rio de Janeiro a mesma coisa, São Paulo a mesma coisa. Agora, o problema aqui em Goiânia é a inércia. Mas por que não funciona? Não se enfrenta esse problema. Vendeu a onda verde, vendeu sinaleiros sincronizados. Agora houve a iniciativa de proibir. Mas está funcionando isso aqui em Goiânia? A pergunta eu faço para o senhor. Não está, exceto um ou outro ponto, mas não está funcionando. O problema do trânsito em Goiânia são só os ônibus? Não, a gente tem que priorizar o transporte coletivo para desafogar o tráfego. O que falta é planejamento, inteligência de trânsito em Goiânia. O que falta é infraestrutura correta para o trânsito de Goiânia, para o transporte coletivo. Educação também, né? Educação também. Vamos e venhamos, motoristas em Goiânia. É lógico. Não tudo isso faz parte de um contexto. O que eu digo é o seguinte, Valéria, que cidades maiores que Goiânia, com problemas maiores de trânsito que Goiânia, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que está aqui ao lado, estão se empenhando, estão procurando soluções para o seu trânsito. Goiânia tem um plano diretor que está previsto isso e não se toma nenhuma atitude, não se toma nenhuma iniciativa para seguir o que fala o plano diretor. Pelo contrário, o plano diretor é desrespeitado todos os dias. Quando o prefeito fala em desafetar áreas do Parque Los Angeles, próximo ao Paço Municipal, que é uma área de baixo adensamento pelo plano diretor de Goiânia, porque ali aquela travessia
da BR-153 ali é complicadíssima. Quem mora ali naqueles condomínios do lado flamboyante sabe disso, como fica a 136, no início da manhã, no final da tarde. Agora imagina você querer adensar aquela parte do lado ali do Paço Municipal, construir torres de 40 andares, de centenas de apartamentos, fica inviável. É isso que eu falo, o plano diretor ali não prevê adensamento naquela área. Aliás, o plano diretor prevê adensamento em torno, ao redor dos eixos rodoviários, dos grandes eixos, né? E aí já começam outros problemas. Por exemplo, alguém pode considerar o Parque Flamboyant um eixo rodoviário? Vou citar o Parque Flamboyant, que ali são ruínas estreitas, extremamente estreitas, estão construindo prédios de até 40 andares ali, a metade dos prédios ainda nem está habitada. A hora que aqueles prédios todos estiverem habitados, o sujeito, 7 horas da manhã, vai demorar meia hora para sair da garagem. Vai demorar meia hora porque vai ter o congestionamento, vai começar dentro da garagem dele. Vai ter 10 carros na frente dele tentando sair para a rua e não vai conseguir por causa do acúmulo de trânsito. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo na questão de trânsito. Eu tenho um exemplo na questão de trânsito, que eu não me lembro qual foi o prefeito e não me lembro quem era o presidente da MT. E se lembrasse também, eu não ia falar para fazer propaganda aqui não. Quando, antes da trincheira, né, da T63 com a 85, quando ali ainda era um chafariz, né, o primeiro prefeito que fez uma intervenção ali foi colocar sinaleiro, colocar semáforos. Eu me lembro o primeiro dia, eu passei ali, eu queria matar o prefeito, porque estava tudo parado, a imprensa inteira caiu de pau. Aí teve o presidente da MT que teve coragem de ir lá e falar assim, não, o negócio está certo, vai funcionar. Tem que ser desse jeito mesmo, é só questão de adaptação. Passou uma semana, o trânsito estava melhor do que antes. Ou seja, resolveu, em parte, claro que ali depois teve, isso foi muito tempo atrás, né? Ou seja, foi necessário ter coragem. Exatamente. Então, o que eu estou perguntando é a coragem aqui e estou perguntando ao pré-candidato. Sendo pré-candidato, transformando em candidato, sendo eleito, nós podemos pegar essa gravação aqui e cobrar essa coragem do senhor? Com certeza. Eu não serei omisso nisso. Coragem, ousadia não me faltam. E é isso que precisa. Goiânia precisa de um prefeito que enfrente os problemas, que resolva os problemas. Essas mudanças, Urias, causam transtornos, causam resistências. Um primeiro dia de trânsito invertido na avenida, por exemplo. Lógico, dia vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão ver o tanto que isso vai melhorar. Quando eu falo que tem que se fazer mudanças na gestão da saúde, quando eu falo que tem que fazer mudanças no trânsito, é lógico que isso traz desconforto. Toda mudança traz resistências, traz desconforto. Agora, é preciso mudar para melhorar. Porque se ficar do jeito que está, as coisas só vão piorando até chegar num momento que vai virar o caos. Agora, vamos mudar de assunto, porque o tempo está estourando. Deixa eu aproveitar e mudar realmente de assunto. Não, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, você vai falar sobre esse assunto, o Urias também vai falar e o deputado vai responder. Deputado, o prefeito Urias Rezende Machado chegou a declarar que não consegue parir médico. E diz que o problema da saúde está na baixa remuneração dos profissionais e da falta de interesse desses profissionais pelo serviço público de saúde. Como é que o senhor vê essa declaração do prefeito quando ele diz que é difícil você contratar profissionais da área de saúde ganhando tão pouco? O que o senhor pensa em fazer nessa área? Eu acho que isso aí é um atestado do que eu falei anteriormente, que o sistema atual de saúde pública está falido, está exaurido, com organizações sociais, com contrato de gestão. É assim que é o CRER, que é uma referência. É assim que é a grande parte da medicina pública na cidade de São Paulo e em cidades do interior de São Paulo, inclusive cidades petistas. Então é preciso ter coragem para fazer essa mudança. Privatizar a saúde? Não, não é privatizar. O CRER não é privatizado. O CRER é um hospital público com um contrato de gestão com uma organização social e que presta um serviço de excelente qualidade. Assim como hospitais públicos de São Paulo, do interior de São Paulo, que também são públicos, mas são públicos onde o recurso público é bem gerido. A população não quer saber se é a Secretaria de Saúde ou se é uma organização social que gere aquela unidade de saúde, não. Ela quer saber de ser bem entendida, mas, deputado, quer saber do seu dinheiro sendo bem aplicado e do seu problema de saúde ser resolvido. Uma organização social, pura organização social, a Associação de Combate ao Câncer também era. Peraí, mas totalmente diferente. Ali é um hospital privado. O Hospital Araújo Jorge não é hospital público.
Lá é um hospital privado. A grande diferença é essa. Lá não tem interferência do poder público, lá não tem contrato de gestão com o poder público, lá não tem fiscalização do poder público. Mas ali é um hospital filantrópico, particular, que recebe doações. Particular. Que recebe doações. As OSs, elas vão prestar serviço. Terão que ser... Com base num contrato de gestão. Sim. Com deveres e obrigações. Certo, mas isso representa onerar os cofres públicos. Porque De esse forma contrato... alguma. Mas de onde virá esse dinheiro? De onde virá esse dinheiro para aumentar o salário dos médicos, já que o senhor fala que... A grande questão é a gestão desses recursos. A grande questão é que será feita uma gestão adequada. Como é do CRER. Como é do CRER. Vocês acham que se o Estado tivesse uma administração direta no CRER, estaria melhor? Estaria mais barato? Mas o senhor acha que pode-se tirar como referência um hospital pelo sistema de saúde do município tão grande como Goiânia, que atende até outros estados? Nós temos aí o Hospital de Urgência de Anápolis, que funciona muito bem, o Hospital de Urgência de Santa Helena, que funciona muito bem. Nós temos a medicina pública de São Paulo, das cidades do interior paulista, como eu já disse anteriormente. Pergunta lá, a saúde, lá hoje, está lá na 13ª, 15ª na escala de prioridade, ao contrário de Goiânia, que é a primeira. No caso, eu vou fazer essa proposta, essa será uma das propostas, e vou colocar para a população muito claro, olha, quem está satisfeito com o atual modelo, então vote no atual prefeito. Quem quiser mudar, quem quiser um hospital que seja referência como o CRER, quem quiser ousar, vamos votar então naquele candidato que apresentar isso. Não estou pedindo voto, não é hora de campanha, mas eu quero deixar isso bem claro. Eu vou apresentar alternativas aos modelos que estão aí e que já se mostraram ineficientes, já se mostraram falidos. Se 80% da população de Goiânia não está satisfeita com a saúde pública municipal, alguma coisa tem que ser feita, tem que mudar. E eu vou fazer essas mudanças. Valéria, você vai fazer a pergunta, eu só vou fazer um esclarecimento aqui enquanto você elabora. Estão mandando twitters e mensagens ofensivas. Não adianta continuar mandando, que eu não vou ler. Não adianta desafiar. Nós estamos aqui num debate democrático, construindo uma campanha de alto nível, construindo uma campanha de soluções. Então, não gaste seus créditos nem a sua internet com mensagens ofensivas que eu não vou falar e não adianta provocar. Valéria. Estão mandando para mim também. Deputado, com referência ao CREDEC, que hoje, digamos que envolve saúde, segurança, envolve todos os principais problemas da população. Eu não sei se eu estou enganada, mas o primeiro CREDEC vai ser construído em Aparecida e por que não Goiânia? Bom, eu sinceramente, Valéria, eu não sei onde será não sei onde será construído o primeiro CREDEC. O fato é o seguinte, que o crack hoje é uma epidemia. É um dos principais problemas que nós temos, não só em Goiânia, mas no país. O crack, ele desagrega as famílias, desagrega a sociedade, é um câncer que está destruindo as relações sociais e familiares. E que é o principal responsável pelo aumento da criminalidade. É o traficante brigando um com o outro, é o acerto de contas daquele usuário que não conseguiu pagar a conta e que é morto pelo traficante, é o dependente químico, o viciado, que rouba, que mata para conseguir dinheiro para manter o vício, enfim, é uma praga. Isso aí é um problema gravíssimo que nós enfrentamos. Veja bem, o governo federal fez um programa de combate ao crack. O governo do estado, através dos CREDECs, também tem um programa para combater o crack. Certo. Pergunto, cadê o programa da Prefeitura de Goiânia para combater o crack? Ou o prefeito não tem nada com isso? É lógico que tem. Se eu for prefeito de Goiânia, é lógico que eu vou fazer um programa para combater o crack, em parceria com o governo federal e em parceria com o governo do estado. Eu não tenho dúvida disso. De que forma, São várias formas. Primeiro, na visão do senhor, a droga, ela é um problema de saúde pública ou segurança pública? Porque os dois. Ninguém assume. As duas coisas. É um problema de saúde pública porque ela causa dependência química, porque ela mata a pessoa, principalmente o crack, depois de um certo tempo de uso, traz um monte de doenças. E é um problema de segurança porque é o principal fator de aumento de criminalidade. 70%, 80% dos crimes estão associados direto ou indiretamente às drogas, principalmente o crack. Então, não tenho dúvida. Crack, drogas, se combate, na minha visão, de 3 maneiras. Primeiro, reprimindo o tráfico.
Isso é um papel da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal também. A Guarda Municipal tem a função de policiar, de proteger os prédios públicos, inclusive as escolas municipais. E é na porta das escolas que se dá muitas vezes a venda de crack, o aliciamento por parte dos estudantes. Segunda coisa, você oferecer à criança, ao jovem, alternativas de lazer, de cultura, de esporte, de educação, de trabalho. Do momento que você faz isso, você está dificultando o aliciamento dessa criança, desse adolescente pelo traficante. Então é fundamental levar lazer, cultura, esporte, trabalho aos bairros, a todos os cantos da cidade. E isso aí é um papel que cabe à prefeitura, que é importante também para a prefeitura. E terceiro, a pessoa já está dependente, já está viciada, ela tem que ser tratada. Aí é onde entra o CREDEC, onde entra o tratamento para tirar a pessoa do vício e fazer com que ela retome uma vida normal. E aí também a prefeitura tem a sua importância, porque é um problema de saúde pública, e a rede municipal pode fazer parcerias e deve com a rede estadual, com os CREDECs, para encaminhamento desses casos. Certo. Deputado, pré-candidato, como é que o senhor avalia a educação em Goiânia, já que as pesquisas apontam que os principais problemas saúde, segurança e trânsito? Aí, desculpa, Valério, eu não gosto disso, mas já tem uma pessoa aqui perguntando se o senhor é eleito, se o senhor vai criar aí os CMEIs noturno. Aí fala que o Cláudio Rocha, do setor universitário. Gostaria de saber do pré-candidato, caso eleito, se ele vai implantar CMEI noturno para que as mães e pais possam deixar seus filhos e também que eles possam ter uma escola de ensino fundamental no setor universitário, pois aqui não existe. Ok. Veja bem, em relação à saúde, faltam CMEIs, há uma falta imensa de CMEIs. Educação. Educação. Sim, ambos, né? Isso está incluído na educação, educação infantil, né? Estima-se, algumas estatísticas falam que existem 14 mil vagas de CMEIs em Goiânia. Isso é extremamente elevado, precisa combater isso, precisa começar daí. Segundo, ainda existem escolas de placa e essas precisam ser definitivamente extirpadas. Tem que ser construídas boas escolas. Terceiro, há insuficiência em alguns locais de escolas. Eu relatei hoje que eu vim lá do Mário Germana 2, lá não tem CMEI, não tem escola de primeiro grau, de nível fundamental, enfim. Então isso é uma necessidade. Agora, é lógico que todas essas demandas deverão fazer parte de um planejamento para que a prefeitura possa suprir essas deficiências dentro da sua capacidade financeira, dentro da sua capacidade orçamentária. Em relação aos CMEIs noturnos, veja bem, como eu disse anteriormente, eu estou conversando com a população nos bairros. Já ouvi vários pedidos em relação aos CMEIs noturnos para os pais, o pai e a mãe que trabalham durante o dia, poderem estudar à noite, ou mesmo poderem trabalhar à noite, porque tem alguns turnos de trabalho que são noturnos. Por exemplo, em hospitais, em indústrias, né? Você tem... Até no próprio ensino mesmo, né? Até tem no professores à noite. No jornalismo. No jornalismo, estamos aqui à noite. Né? Enfim, então essa é uma ideia interessante. Eu estou estudando isso com uma equipe de especialistas. Não é a primeira vez que eu recebo essa reivindicação e acredito que esse é um assunto que tem que ser estudado, tem que se ver a demanda que existe e é uma grande possibilidade. Eu acredito que é uma reivindicação legítima dos pais que trabalham durante o dia e que querem estudar à noite ou que trabalham à noite e precisam de um local seguro para deixar os seus filhos, um local adequado para deixar seus filhos. Eu tenho uma pergunta, assim, para não falar que só falei das flores, né? Vamos falar dos espinhos também. Essa obra que está sendo tocada agora, o Mutirama, foi prometida para dezembro do ano passado, depois foi prometido para uma outra data, que eu já não sei qual era, problemas jurídicos, suspende, não suspende, agora terminou a continuidade. O fato é que eu não tenho segurança se ela vai ser terminada ainda nesse mandato.
caso o senhor eleito, o senhor concluiria o Mutirama e a outra parte, que é o tal do viaduto polêmico? Veja bem, primeiro eu torço para que as obras públicas sejam terminadas. Aquelas que foram lançadas sejam começadas e aquelas que estão em andamento sejam terminadas. Porque, afinal de contas, a população está se ressentindo disso. São 3 anos que a população não tem acesso ao zoológico, são mais de 1 ano que o Mutirama está fechado para obras, enfim, e é recurso público, é recurso de todos nós que está aplicado ali, que essas obras precisam ser concluídas para que elas revertam em benefício para a população. Eu não tenho dúvida, Urias, se eu for eleito prefeito, terminarei todas as obras em andamento. É lógico que aquelas que tiverem problemas jurídicos, esses problemas terão que ser resolvidos. Eu não compactuo com nenhum tipo de irregularidade. Agora, a necessidade da conclusão das obras é extremamente importante, é extremamente relevante. Eu acho um absurdo um governante deixar de concluir uma obra só porque foi iniciada pelo seu adversário político. Nós já vimos essa história em Goiás. É deprimente. Quem perde com isso é a população. Se eu for prefeito, nada disso vai acontecer. Todas as obras terão continuidade e serão concluídas. Tá, tem aqui o Emanuel do Real Conquista. Gostaria de parabenizar a TV Capital, em especial ao André Marques. Ótimo programa, assisto todos os domingos. Isso sim é profissionalismo, médica verdade, dá esperança a todos sem politicagem. Parabéns, obrigado. Tem um assunto aqui que nós temos que tocar. A questão habitação e expansão. O Mário Tadeu, do setor Santa Rita. Gostaria de saber se o senhor, caso eleito, o senhor vai regularizar os bairros de Goiânia. Exemplo, o bairro Santa Rita, parte do Rio Formoso. O bairro Santa Rita já existe há 22 anos. Respondendo essa questão da regularização dos bairros, quais são os projetos do senhor para essa questão do déficit habitacional que existe em todo o Brasil, e em Goiânia também não é exceção? Bem, em relação à regularização fundiária, é uma das maiores reivindicações que eu recebo em todos os bairros por onde vou em Goiânia. Todo mundo quer isso. Conversando outro dia com alguns vereadores, eles me colocando que existe uma lei que prevê a instalação de uma Câmara de Regularização Fundiária na Prefeitura de Goiânia. Infelizmente, essa Câmara não foi adotada até hoje. Eu acredito que a solução passa por uma ação forte da Prefeitura, junto com o governo do estado, com a GEAB, junto com o Ministério da Cidade, do governo federal, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, fazer um grande mutirão, ter vontade política para resolver esse problema. Uma das coisas que dá mais dignidade à pessoa é ela ter a escritura do seu lote, da sua casa, do local onde ela mora com a sua família, onde cria seus filhos, seus netos. Isso é dignidade. Isso é permitir que a pessoa possa contrair um empréstimo, é permitir que a pessoa possa ter um lugar que é o mais sagrado, que é o lar no seu nome. Então, não tenho dúvida, esse é um dos principais problemas de Goiânia e é um problema que o próximo prefeito terá que enfrentar e, se for eu, será com prioridade total. Em relação ao déficit habitacional, eu não tenho dúvida que há um déficit muito grande. E essa é uma obrigação não só da Prefeitura, mas também do Governo do Estado e do Governo Federal. É através de parcerias, é através dos financiamentos, dos programas de moradia do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, através do financiamento da Caixa Econômica Federal, através do cheque moradia do Governo do Estado, junto com a Prefeitura entrando com terrenos, entrando com recursos. Eu não tenho dúvida que nós conseguiremos resolver esse problema de moradia. Volto a dizer, é um problema sim da Prefeitura, mas é um problema que deve ser enfrentado de forma compartilhada com o Estado e com o Governo Federal para que a gente tenha sucesso e possa atender a todas as faixas de renda da população. Deputado, uma pergunta, tendo em vista, vou voltando um pouquinho no início da nossa entrevista, aonde o cidadão, a gente chegou à conclusão que o cidadão está preocupado com os seus próprios interesses, de solução dos seus próprios problemas. E a gente partiu do pressuposto que o senhor teria sido o escolhido dentro do PSDB como pré-candidato pelo currículo. Do ponto de vista de currículo e de solução do problema do cidadão goianiense, o que é que o senhor tem a apresentar? Qual é esse currículo de obras, de coisas que o senhor tenha feito para Goiânia?
por exemplo, agora o senhor está na Secretaria de Meio Ambiente. Qual foi a ação em prol de Goiânia? Claro que o secretário não é de Goiânia, eu sei disso. O secretário é do Estado, mas que foi feito por Goiânia. Uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha gestão como secretário de Meio Ambiente foi a criação do Parque do João Leite. A prefeitura, o ex-secretário de Planejamento da prefeitura, queria lotear todo o entorno do João Leite. Todo o João Leite. Lotear, construir casas, prédios, para as águas pluviais caírem dentro do João Leite, para o lixo cair dentro do João Leite, para os esgotos caírem dentro do João Leite, que é a caixa d'água de Goiânia e da Grande Goiânia. O João Leite, o sistema João Leite, o reservatório do João Leite, vai abastecer daqui a alguns dias mais de 2 milhões de goianos, mais de 1/3 do estado. Toda Goiânia e toda a região metropolitana de Goiânia dependerá da água do João Leite. Lá é um reservatório. Lá não pode ser se destinar a águas pluviais, esgoto, lixo. Lá não pode nadar, não pode pescar, não pode fazer esporte aquático. Lá é água que nós bebemos. Lá é água que os nossos filhos, os nossos netos irão beber. Lá é água, é saúde. Água é vida. Veja bem, enquanto a prefeitura queria lotear, queria fazer aquilo ali um grande bairro para atender os interesses de especulação imobiliária de alguns, o que eu fiz lá? Fui lá, com todo o apoio do governador Marconi Perillo, criei um parque de 200 metros ao redor de todo o reservatório, 200 metros, é intocável. Ali é do Estado, é uma área de conservação, as áreas onde são ocupadas por pastagens hoje serão todas reflorestadas com mudas do cerrado para proteger a água que é sagrada. Além disso, além do Parque do João Leite, foi criada uma zona de amortecimento que vai de 800 metros a 3 quilômetros, onde não poderá ter expansão urbana, onde será somente atividade rural de baixo impacto. Atividade rural, especialmente estamos fazendo um trabalho lá para que seja feita através de reflorestamento, tanto de madeira exótica, de espécies exóticas, quanto de espécies do cerrado. E a parte que faz divisa já bem fora do lago, de ser de baixo adensamento populacional. Né? E a ideia, que não foi minha, mas que foi de um grupo de trabalho envolvendo o setor privado, a Federação das Indústrias, a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura de Goiânia, as universidades, um grupo de trabalho que eu instituí, teve uma ideia que eu achei fantástica, que o tal prefeito não deu nem bola, foi levado isso a ele, que é de abaixo a jusante da represa do João Leite, abaixo, portanto, depois que foi captada a água consumida pela cidade de Goiânia e pela região metropolitana, de se criar um lago ali para um lago aí sim de lazer, com equipamentos de lazer, de esporte, bem arborizada, para que a população da região norte de Goiânia possa usufruir. E com isso, não ter a pressão sobre o reservatório, que é de consumo humano. Então, Urias, eu te falo o seguinte, que a criação do Parque do João Leite, para proteger a água de Goiânia, para mim foi uma das grandes obras que eu fiz aqui. Que a água é vida, a água é sagrada. E outra, a água pura, você gasta um X para tratá-la e entregá-la no seu domicílio. A água poluída, você gasta 10, 20, 30 vezes mais, e quem paga essa conta é o consumidor, é o cidadão, e ela ainda não fica tão boa quanto a água pura. Deputado, pré-candidato, permita-me mais uma vez interromper, prepare a sua pergunta, Valéria Aquino, e aí eu vou passar a bola para o senhor. Estamos recebendo inúmeras mensagens e Twitter de pessoas que não contribuem com o debate, né? É bom a gente lembrar que o cidadão ele tem nas mãos um instrumento que valida ou invalida tudo que nós mostramos na televisão, que chama-se voto, né? Então, demonstre a sua insatisfação ou a sua satisfação na hora do voto. Com todo respeito ao telespectador, nós estamos aqui para buscar ideias que possam melhorar a nossa cidade, não denegrir a imagem de partidos e nem de políticos. Você tem um instrumento na sua mão que chama-se voto. Então, aquele que você achar que está dizendo a verdade, vote nele. O que você achar que está mentindo, não vote, não transfira para nós uma responsabilidade que é sua. Eu só tenho um voto. Eu não posso votar 10, 15, 20 vezes. Então, ao pessoal que continua, isso não é só o senhor não. Sempre quando trazemos políticos aqui,
há essa reação por parte da sociedade indignada com a ação política. E para todo esse pessoal eu faço essa pergunta. Deputado e pré-candidato, como é que é lidar com essa insatisfação do povo diante do cenário político no Brasil? Bem, eu faço a minha parte. Ouço as pessoas, ouço a sociedade, sou muito cioso e responsável com as funções por onde eu passo. Deixo a Secretaria de Meio Ambiente na quarta-feira que vem, dia 28, com a consciência tranquila do dever cumprido, inclusive da criação do Parque do João Leite, que creio que foi uma grande contribuição que eu dei, não só a Goiânia, mas a toda a região metropolitana e a todo o estado, né? E o que eu peço às pessoas é que a gente discuta os problemas de Goiânia em alto nível. Podem esperar, eu sendo consolidado candidato a prefeito de Goiânia pelo meu partido, pela base aliada do governador, que nós faremos uma campanha em alto nível, com respeito ao adversário. Eu posso não concordar com as ideias, com as propostas do meu adversário, mas um respeito como pessoa humana. E nunca vou cair para baixaria, para calúnia, para acusação destemperada. Eu acho que o que nós precisamos é de debater ideias, debater propostas. É dessa forma que nós vamos ganhar. A sociedade vai ganhar com isso. E você colocou com muita propriedade. A democracia pode não ser o regime perfeito, mas é o melhor que nós temos. Porque o cidadão tem a chance de colocar e de tirar o seu representante, seja no executivo, seja no legislativo. Nós vamos ter eleição esse ano para vereadores, 35 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito de Goiânia. As pessoas vão ouvir o que eu recomendo, o que eu sugiro, é que as pessoas ouçam cada candidato, cada pré-candidato, depois cada candidato, discutam com ele, questionem as suas ideias, as suas ações e posteriormente escolham aquele que possa representar melhor a cidade. Esse tipo de ação, de calúnia, de ataque pessoal, não contribui em nada para a democracia, não contribui em nada para melhorar a vida das pessoas. Tá, deputado, secretário, vou fazer uma pergunta para o secretário, que é a resposta que me interessa por ser moradora da região norte de Goiânia, mais precisamente Goiânia 2. Há quantas andas, isso é uma pergunta que meus vizinhos hoje pediram inúmeras vezes, há quantas andas o processo da Cargill Unilever para resolver o problema do dito cujo do mau cheiro? Veja bem, foi feito um termo de ajuste de conduta, Valéria, entre a Cargill, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Ministério Público de Goiás. Certo. A Cargill está investindo alguns milhões de reais lá na melhoria do seu sistema de tratamento de efluentes, de gases, enfim, para resolver o problema. E eu já deixei bem claro, quer dizer, infelizmente ou felizmente eu saio da secretaria, mas tenho certeza que o doutor Humberto Machado, que inclusive é promotor de justiça, que vai assumir no meu lugar, e ele vai fazer isso, se o TAC não for cumprido, a empresa será multada e poderá ser fechada. Porque não é a primeira vez que ela é multada. Sim, veja bem. Todo ano, quando é a safra dos tomates, entra a chegada dos tomates. Na verdade, a Cargill assumiu o comando daquela empresa em abril do ano passado. Está fazendo um ano agora. Antigamente era Unilever, foi Arisco, né? Best Foods e agora a Cargill. Eu senti sinceridade por parte dos diretores da Cargill. A Cargill é uma multinacional que está presente em muitos países do mundo. Ela tem uma imagem ligada à questão ambiental e ela sabe que um desastre ambiental em Goiás vai representar um baque nas suas ações, um baque na sua imagem no mundo inteiro. Então eu senti e vejo que eles estão fazendo, estão se movimentando, estão investindo. Eu acredito na boa fé, até o momento não nos deram nenhum indicativo que eles estão agindo de má fé. O TAC existe, o Ministério Público é fiador e nós estamos acompanhando. Se o TAC não for cumprido, eu não serei mais secretário, mas como deputado eu vou cobrar essa ação, e tenho convicção de que o meu sucessor na secretaria vai tomar as providências cabíveis. Vamos trazer aqui, nós temos mais 5 minutos de programa e vários assuntos a abordar. Estão cobrando aqui a questão da acessibilidade. Rapidamente, o que o senhor pensa sobre o pessoal mandando várias mensagens? Goiânia, segundo várias manifestações aqui, não é uma cidade ainda
acessível para o cadeirante. Verdade, para ela é hostil, né? Isso. Nós temos grande problema aí nas calçadas. As calçadas muitas vezes têm obstáculos, as calçadas são irregulares, né? Causam um problema. Até mesmo nas praças onde a prefeitura fez com aquele tipo de tijolo ali, para carro de bebê e para cadeirante é desconfortável aquilo, vai trepidando o tempo todo. Então é preciso pensar a cidade para todas as pessoas, é preciso pensar a cidade em termos de acessibilidade também. E aí você cobrar, e o plano diretor traz isso, traz um padrão para a construção das calçadas na frente dos edifícios, das casas, é fundamental. Porque se um coloca grama num lado, outro coloca concreto, outro coloca cerâmica, outro coloca um tipo de piso onde não dá para passar com a cadeira de rodas ou com um carrinho de bebê. Quer dizer, então isso é complicado. Eu acredito que o prefeito tem que olhar isso sim, e sem dúvida nenhuma, essa é uma prioridade, é dar dignidade ao cidadão, principalmente aquele portador de deficiência física. Frias, mais uma última pergunta de cada um. Não, eu praticamente já esgotei minha fonte de perguntas, mas eu vou fazer vou trabalhar um pouco para a galera agora. Basicamente o que a gente percebe nessas perguntas que chegam, ou perguntas não, nessas provocações que chegam praticamente dizendo o seguinte: independente, ou são professores que estão em greve, ou uma categoria que está em greve, e eu acho que é necessário a gente tentar fazer, por exemplo, aqui uma diferenciação. O senhor acha que ser do PSDB hoje em Goiânia é vantagem para ser candidato ou desvantagem? O PSDB tem uma carga negativa em cima dele hoje ou essa carga é mais positiva? Olha, eu tenho orgulho de ser do PSDB, o PSDB que estabilizou a moeda no Brasil. Se hoje nós temos uma classe média emergente, se temos as pessoas tendo acesso aos bens de consumo, é porque o PSDB teve coragem de ousar, de mudar, de enfrentar resistências, de implantar o Plano Real, e que foi mantido, justiça seja feita pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma. Eu tenho orgulho do PSDB de Nion Albernaz, que foi o melhor prefeito de Goiânia, e de Marconi Perillo, que foi o governador que mais fez pelo funcionalismo público nos seus 2 primeiros governos, e que agora, numa situação excepcional, está enfrentando dificuldades. O que eu quero dizer é que eu respeito muito o funcionário público. O Sintego me pediu uma audiência. Eu fiz questão de atendê-los. Foi lá a professora Ieda Leal, toda a diretoria, e eu coloquei a minha posição. Eu acho que as reivindicações dos professores são legítimas, são justas. Acho também que o Estado tem uma limitação orçamentária, tem uma lei de responsabilidade fiscal para cumprir. E o que a minha sugestão, e já falei isso também para o governador do Estado, é diálogo, diálogo, diálogo. É somente conversando, havendo bom senso e equilíbrio entre as partes, que nós vamos poder chegar a uma solução, a um meio termo, que consensue e que atenda, que valorize os professores salarialmente, em termos salariais, e também esteja dentro da capacidade do Estado. Agora, eu não tenho dúvida, mais uma vez, que ser do PSDB, para mim, é um motivo de orgulho. O que vai ser decisivo não é nem a sigla partidária nessa eleição, serão as ideias, serão as propostas. E essas nós temos para apresentar à população de Goiânia, e o faremos a partir das convenções do dia 30 de junho. Só assim, concluindo então, já que a Valéria disse que ele está satisfeito com as perguntas dela, só para complementar. Numa possível gestão do senhor na prefeitura, o que será mais importante, a titularidade ou a meritocracia? Coisa que essa é a discussão, pelo menos que o Sintego coloca como prioridade para eles. Olha, eu valorizo a titularidade, acho que é importante, agora valorizo também o resultado final. Eu quero que as crianças de Goiânia tenham um ensino de qualidade, para que elas possam passar nas boas universidades, se qualificarem, serem bons profissionais, terem um salário digno para poderem sustentar suas famílias. É lógico que eu me preocupo com o professor, que tem que ser valorizado. Eu sou professor, eu dei aula há 8 anos, sou professor concursado, inclusive, da Faculdade de Mineiros. Dei aula durante 8 anos e dei aula para pedagogia. Foram, pelo menos uns 500 professores foram meus alunos. Então eu conheço e respeito a categoria. Agora, eu também quero que as crianças de Goiânia, as crianças de Goiás tenham um ensino de qualidade, que o professor também seja responsável pela sua sala de aula, pelas suas disciplinas, para que as crianças, para que os adolescentes, para que os jovens realmente aprendam
para que nós possamos ter pessoas qualificadas e que tenham um salário digno. Então é preciso de ter as duas coisas, respeito à titularidade, mas é preciso de haver responsabilidade do professor com o resultado de dentro da sala de aula. Nós não podemos fugir disso. Agora, deputado, uma última pergunta. Sempre quando existe uma campanha política, apresentam-se soluções milagrosas para todos os problemas. Quando se assume, aí fala, eu não tinha conhecimento do endividamento, da capacidade de endividamento, não temos recursos. O senhor apresenta essas propostas. O senhor sabe o que o município hoje tem nos cofres, o que ele pode investir, o que ele pode gastar, o que avaliza essas propostas do senhor financeiramente? Olha, eu estou estudando detalhadamente essa questão, tem uma equipe que está estudando o orçamento de Goiânia, que está estudando todas essas questões financeiras. Agora eu posso te dar um exemplo muito simples na área de saúde. Na área de saúde, você mudar a gestão, você mudar o modelo de gestão, não implica em você gastar mais, implica em você gastar a mesma quantidade de uma forma mais efetiva, mais racional, aplicando melhor os recursos públicos. Né? Na área de planejamento de trânsito, na área de inteligência semafórica, na área de se utilizar de soluções como, por exemplo, as faixas reversíveis, você não precisa gastar necessariamente mais com isso. Né? Do ponto de vista de construir os corredores exclusivos para os ônibus, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, não há nem a segregação física dos corredores. Há simplesmente uma faixa com a placa falando, olha, essa faixa aqui é exclusiva, tem câmera aqui de televisão, se você entrar aqui, a placa do seu carro imediatamente vai para um computador e você vai receber uma multa por estar trafegando num local inadequado. Então, veja bem, essas soluções, elas não passam necessariamente por se gastar montanhas, rios de dinheiro. Passa por usar soluções que não são novas, que não nasceram da minha cabeça, que estão sendo aplicadas em outras cidades com problemas semelhantes aos de Goiânia, com resultados expressivos e que é preciso ter coragem para implantá-las. Somente isso. 2 prefeitos marcaram a história em Goiânia. Nion Bernardo, prefeito das Flores, e Iris Rezende, o prefeito dos Mutirões. Se eleito, qual vai ser uma frase de Leonardo Vilela? O prefeito do carinho com as pessoas, de cuidar de Goiânia, de respeitar o cidadão, de fazer com que Goiânia seja uma cidade cada vez mais humana e de melhor qualidade de vida. Ok, estourou demais o nosso tempo. Fazer um último esclarecimento. Tá? Da mesma forma que nós não lemos algumas mensagens agressivas, também não lemos as várias mensagens que vieram aqui também cumprimentando o senhor, porque eu acho que não é justo a gente ficar aqui só elogiando. Lemos algumas perguntas que são inerentes ao processo de crescimento ou até de debate para o cidadão. Então, não lemos também, vieram várias mensagens aqui elogiando o senhor, também não li, vieram algumas criticando, aí eu acho que a coisa, quando parte para a questão pessoal, acho que você perde a razão, também não li, né? Não que eu faça censura, mas é uma questão de respeitar quem está em casa, que é um debate em alto nível que a gente tenta promover aqui. Pré-candidato, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Se eleito, eu sempre faço um pedido: olhe pelo pobre, precisa tanto nesse país que fala que se existe, mas ainda não foi promovida a justiça social. Obrigado. Bom, os pobres são os que mais precisam do serviço público. Obrigado, André, obrigado, Urias, obrigado, Valério, um grande abraço a todos os telespectadores, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que se inicia. Ok. Valéria Aquino, obrigado pela... você, é uma piada que saiu essa semana na internet, aí o pessoal disse que a mulher chegou em casa, aí falou assim, você está igual a Dilma, você cortou o orçamento, eu não cortei o cabelo, você tratou dos cabelos, está com o cabelo muito bonito, então não houve corte de orçamento. Depois que a tia Dilma falou, mulheres nós podemos, eu já comecei pelo cabelo. Obrigado. Por aí. Boa noite para você que está em casa. Desculpa eu não ter lido os torpedos ou então os twitters, porque meu celular aqui travou mesmo, mas na próxima as perguntas eu vou repassar para ele, com certeza. Parabéns às mulheres. Obrigada, viu, secretário, pela visita. Obrigado, Valéria. E as mulheres têm um peso muito grande nas eleições, né, Valéria? Não tenha dúvida. 51% do eleitorado é feminino. Exatamente, nós temos que dominar o pedaço. E aqui está bem representado.
Amigo Urias Júnior, uma boa noite também, obrigado, até o próximo domingo. E depois dessa história aí só me resta botar as barbas de molho, as que eu não tenho. Porque eu vou te contar, sempre fui mandado por mulheres, esposa, mãe, vó, tia, já estou acostumado, não faz mal não. Mas, em todo caso, eu agradeço também o pré-candidato e quero dizer que o importante nesse momento não é discutir o que o governo do estado está fazendo ou até o que o próprio prefeito atual está fazendo. O importante agora é a gente saber o que esses pré-candidatos têm a nos oferecer num possível mandato. E eu acho que esse programa cumpriu esse papel de estar discutindo o futuro, olhando para frente, e que é assim que a gente vai construir uma cidade melhor para todos nós, que é o interesse de todo mundo. Exatamente. E fica demonstrado, né, para a gente ir embora rapidamente, fica demonstrado aí que vamos ter um debate muito importante, né, e por protagonistas importantes também. Até agora se apresenta o Paulo Garcia, apresenta-se também Jovair Arantes, agora Leonardo Vilela. Eu já critiquei muitas vezes aqui a falta de bons candidatos à Prefeitura de Goiânia. Pelo menos isso o reeleitor não vai poder reclamar. Estamos indo embora, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo. Até mais. Muito bem. TV Capital, a imagem de Goiás. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital.